dizer. E logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para a outra banda, a qual despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegou já à tarde, estava ali só. E o barco que estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E o discípulo, vendo caminhando sobre o mar, assustou-se, dizendo: é o fantasma. Gritaram, ficaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo para que eu caminhe por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir por fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-nos. Só até aqui. Nós iremos orar, não desfazendo a oração do presbítero, mas nós iremos orar nessa tarde. Senhor, meu Deus, Pai querido, Rei da glória, nesse momento, ó Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Senhor Deus, que nesse momento, ó Pai, cada um de nós nessa hora, Pai, venha, ó Deus querido Senhor, meu Deus, desaparecendo, ó Pai, para que assim, meu Deus, o Senhor venha aparecer, meu Pai, nesse lugar. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha acampando, ó Deus, os teus anjos aqui, Senhor. Fala conosco, ó Pai, nessa tarde, ó Pai, no poder, Senhor, da Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Irmãos, poderá sentar. Essa palavra a qual nós vimos aqui essa tarde, ela vai dizer a respeito de Jesus Cristo, a qual é um milagre que Jesus realizou ali naquele lugar. Jesus, ele tinha pregado a palavra ao povo, e o povo gostou de ouvir a palavra de Jesus, e eles parou. E a Bíblia diz que já estava tarde, e a Bíblia diz que o discípulo falou: olha, despede essa multidão para que elas vão comprar comida, porque senão elas vão perecer. Mas Jesus falou: olha, eu não vou despedir essa multidão. O que é que tens aí? Aí a multidão, ali o discípulo fala, só tem 2 pães ali e 3 peixinhos. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele multiplicou ali aqueles 3 pães e os 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus Cristo simplesmente ele fez com que ali aumentasse ali aquele alimento para aquela multidão. E pelas pesquisas ali dos historiadores diz que era 5.000 pessoas a qual tinham parado para escutar a palavra de Deus, sem contar as mulheres e as crianças. Os judeus naquela época eles tinham 6 filhos cada casal. Pelos historiadores eles tinham 6 filhos cada casal, porque era honra para o judeu ter filho, era honra para o judeu simplesmente deixar uma descendência. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ele ordena o discípulo. Quando Deus ele dá ordem, a ordem ela tem que ser executada, a ordem ela tem que ser simplesmente cumprida. Jesus falou para o discípulo: a ordem
misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor, se nós abrir a palavra do Senhor, no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 23, ele vai dizer assim: acaso eu não sou, acaso eu, o Senhor dos exércitos, eu não sou de perto, mas também sou de longe, e a minha glória me enche a terra, a minha glória me enche o céu. Então nessa tarde, a glória de Deus ela está aqui, nessa tarde a presença de Deus está aqui, mas como servo, e quando uma serva, ele é obediente ao seu Senhor, quando servo, e uma serva passa a obedecer a palavra de Deus, sempre vem tempestade, sempre vem simplesmente o vento, começa a soprar o contrário, começa a acontecer coisas na vida de cada um de nós, e a Bíblia diz que o discípulo, ele entra no barco, Jesus vai para o monte orar, ele não esperava que Jesus vinha sobre as águas. Você sabe o que quer dizer água na Bíblia Sagrada? É sobre as nações. Jesus Cristo, ele está acima de tudo. Jesus Cristo, ele é o rei de tudo. Ele hoje, nessa tarde, ele toma posse da tua luta, ele toma posse do vento ao contrário que está sobrando na tua vida, porque a Bíblia vai dizer que o discípulo não esperava simplesmente a visita de Jesus sobre as águas. Quando eles veem Jesus Cristo sobre as águas, Pedro vai falar juntamente com o discípulo: é um fantasma, sabe por que Pedro falou juntamente com o discípulo que é um fantasma? É porque nós, com nossa visão que nós temos, nós não discernimos os milagres de Deus. Às vezes tem pessoa que bate a mão no peito e fala: eu sou usado, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando eu oro, o poder de Deus desce. Quando eu oro, Deus faz a obra. Meu irmão vai se converter, meu irmão desce a aleluia, porque a Bíblia diz que Paulo falou: porque dele, para ele, é todas as coisas. Então nessa tarde a obra de Deus, nessa tarde toda a glória é para Deus. Pedro, ele era um crente simplesmente, que não tinha simplesmente uma conversão diante de Deus completamente. Pedro era aquele crente que ele não estava em uma fé firmada em Cristo completamente. Meu irmão, mas Jesus Cristo não andava com Pedro, andava. Jesus Cristo não via milagre com Pedro, não via milagre que Jesus via, mas Pedro, ele teve o coração quebrantado. Quando Jesus chamou, ele falou: Pedro, tu apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Deus está perguntando para cada um de nós: será que nós amamos ele de verdade? Será que nós amamos ele acima de todas as coisas? Será que nós amamos ele acima de todas as coisas? Pessoa que Deus fala assim: ei, chegou a hora de ter uma separação diretamente comigo, mas Senhor, eu não posso desfazer disso. Chegou a hora de desfazer, porque quando Deus fala, a pessoa faz uma coisa e a pessoa não faz para Deus, está sendo rebelde para Deus, está sendo rebelde para Deus. O que é missão? O que é missão? Missão é ser consagrado na missionária, ficar aqui na cadeira até a forma de glorificar Deus muda. Aleluia, glória a Deus. É isso? Missão é isso? Não estou falando isso porque o irmão foi consagrado a missionário, não. Serve para nós. Missão é levar a palavra lá fora. Missão é você pegar a folha e sair fazendo missão lá fora. Chegar na borracharia e falar: ó, Jesus te ama. Chegar ali no bairro e falar: Jesus te ama. Pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Isso é fazer missão para Deus. Às vezes nós queremos a igreja cheia, mas não quer sair lá fora para pregar. Às vezes nós queremos coisa de Deus, mas às vezes não faz
Por que tem pessoa hoje que um dia está lá em cima, está lá embaixo? Paulo falou no livro de Coríntios, capítulo 11, que quando nós for comer, tomar o sangue de Cristo e participar da sua carne, nós temos que examinar nós mesmos. Aí ele vai dizer: é por isso que tem muitos fracos doentes na fé em meio de vós. É porque às vezes não tem reverência na hora da Santa Ceia, não tem reverência à presença de Deus. Que é caminhando em casa o seu demônio e na igreja o seu anjo. Que é caminhando. Que é caminhando, pastor. Que é caminhando. Que é caminhando, às vezes eu querer que Deus me enche sempre que eu não consagro minha vida. Eu não vim aqui lançar indireto em ninguém, não. Eu não vim aqui corrigir ninguém, não. Estou falando que Deus está colocando no meu coração. Se nós queremos que o Espírito Santo de Deus nos enche de verdade, nós temos que dar lugar a Deus. Nós temos que pedir para Deus. A fé, ela é o firme fundamento. Porque Pedro caiu pelo momento, porque ele não estava na fé. A fé é o fundamento. A fé. Hebreus 11 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não podemos ver. O que é que nós esperamos? A volta de Cristo. Se não tiver com a fé, como é que nós vamos esperar? Como é que nós vamos aguardar pelo nosso Senhor? Nós temos que ter essa fé. Nós temos que ter essa fé. O Evangelho não é como alguns têm pregado, que falando: se você não tem um carro bom, se você não tem um bom salário, se você não tem uma boa casa, você não é servo de Deus. Não é isso, não. O Evangelho é sofrimento. O Evangelho é perseguição. Jesus foi perseguido todos os dias. Ele era levado por ovelha para o matador, e por que às vezes nós vamos ser provados. O Evangelho não é prosperidade financeira, o Evangelho é prosperidade espiritual com Deus. É o Evangelho. Então, se tiver alguma pessoa em nosso meio
pode se envergonhar de carregar a Bíblia Sagrada. Nós não pode se envergonhar de ser chamado servo de Deus. Eu trabalho numa empresa ali no Comigo. O pastor ali já trabalhou lá. Ele já fez um serviço lá de empreender. Não foi, pastor? Se contar nos dedos quantos servos de Deus tem lá, tem 3 servos de Deus. Para a honra e glória do Senhor, nunca ninguém me chamou de crente safado. Todo mundo me chama de irmão. Então, a diferença que faz a nossa vida é o nosso caráter. E o pastor falou que tem vergonha de ser chamado de pastor. Não se envergonhe. Foi Deus que lhe deu esse nome. Não se envergonhe. Pode Deus poder lá fora, mas se o Senhor tem a unção de Deus, ninguém vai chacotar de sua cara. Ninguém vai falar nada, porque o Satanás respeita. É a unção que tem em nossas vidas. É a unção. Nós não podemos se envergonhar. Paulo falou: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu e também do grego. Os irmãos estão entendendo isso? Nós temos que servir a Deus, adorar a Deus, o corpo, a alma e o espírito. Abrir nosso coração para Deus. Ofertar para Deus a nossa adoração para Ele. Cada um de nós viemos aqui não foi para receber, mas foi para entregar, irmão. Se Deus quiser, Ele abençoa nós. Mas nós não veio aqui só para receber. Nós veio aqui foi para entregar. Ele é o que? Adoração. A Bíblia diz: quando for levar uma oferta diante do Senhor no altar de Deus, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, chega nele primeiro, pede perdão para ele, volta e oferece a tua oferta. Então o culto, ele tem que ser sincero diante de Deus. O culto, ele tem que ser sincero diante de Deus. Cada um de nós aqui está passando por luto. Cada um de nós aqui tem uma barreira, tem um problema a ser resolvido. Mas se nós baixar a nossa cabeça, se nós encostar, quem perde é nós. Quem perde é nós. No livro de Apocalipse vai dizer: mesmo tendo pouca força, não negaste meu nome. Por isso eu te guardarei dos dias da tribulação que há de vir sobre o mundo. Nós estamos passando por essa tribulação. O mundo está numa guerra. O mundo sempre teve guerra. Mas eu digo isso, é uma guerra espiritual. Hoje em dia, você escuta falar até mesmo de pastor pensando em tirar a sua vida, irmão, obreiro pensando em tirar a sua vida. Satanás tem ceifado muitos, e às vezes nós estamos de pé, e às vezes até se alegra que o irmão caiu, às vezes até acha bonito ver a queda do irmão. Jesus falou uma parábola sobre o bom samaritano, que uma certa vez pegaram um rapaz que havia assaltado ele, bateram nele e jogaram ele no canto. Passou um levita, passou um sacerdote, virou a cara, não quis nem saber, mas o samaritano ajudou, pegou, colocou sobre os seus ombros e levou a estalagem. Falou: olha, eu irei fazer uma viagem, quando eu voltar, se ele tiver gastado mais, eu vou pagar. Então, irmão, nós não podemos se alegrar na dor, no sofrimento do nosso irmão, do nosso próximo. A Bíblia diz: alegrais os que choram, não, alegrais os que se alegram. E chorar com os que choram. Nós temos que sentir a dor. Nós temos que sentir a dor. Jesus, ele veio, ele sentiu tudo que nós estamos passando hoje. Ele sentiu. E Pedro, pelo momento, irmão, ele deixou que a sua fé fosse de água abaixo. Mas ele sabia que o lugar de sustento para ele era a mão de Jesus. Jesus estendeu as mãos para ele ali, e ele passou-se
Então Jesus quer que nós saímos daqui saciados. Uma palavra, crendo que só Ele é que pode nos dar a salvação. Só Ele não pode nos dar a salvação. Hoje em dia, nós podemos ver que já tem pessoas que têm se acostumado com a igreja, com essa quantidade de gente. É normal a igreja estar só com 11 pessoas? É normal? Não, não é normal. A igreja tem que estar cheia. Por que está simplesmente só com 12 pessoas? Às vezes é porque o irmão está na frente, tem um apoio, tem uma ajuda do servo de Deus que está na igreja. Porque se reunir, se a igreja se reunir, ela ganha algo lá fora. Ganha ou não ganha? Se a igreja usar as armas com 300 homens de Gideão, ele venceu a batalha. Gideão teve que lutar? Não, Gideão só teve que adorar a Deus. Deus está à procura, não é de multidão, não. Certo? Deus quer salvar as vidas. Deus está à procura de qualidade para levar a multidão lá fora. Glória a Deus. Porque é igual o irmão falou, é o nosso fruto que vai fazer com que essa pessoa, quem roubava não rouba mais, quem bebia não bebe mais, quem adulterava não adultera mais, quem mentia não mente mais. É o Espírito. Às vezes não tem que se fazer de fraco para ganhar o fraco. É ou não é? Nós temos que ter o que? Prudência no trânsito. Nós temos que ter isso. Às vezes o enviado de Satanás ali entra em nossa mente, fecha nós. Nós vai o quê? Nós temos que ter a prudência. Está pegando para mim, irmão. Essa palavra, ela corta tanto para aí, ela corta tanto para cá, quanto para vice-versa. A palavra de Deus não volta vazia. Ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra entre juntas e mergulha. Ela é água para discernir o desejo dos nossos corações, o pensamento de cada um de nós. Vocês não estão entendendo isso? Deus vem abençoar cada um de nós. E quando a nossa luta passar, aquela pessoa que via nós sofrendo, passando por luta, não quer dizer que nós não vamos deixar de passar por luta. A vida do crente é luta. Mas tem os momentos que Deus é ou não é? Quando Jesus acabou vendo, o povo falou, mas que não é esse? Até o vento e o mar lhe obedece. É Jesus que nós servimos. E Ele está aqui nessa tarde. Uma simples palavra perguntando para cada um de nós: o que queres que eu te faça? Cabe a nós a entregar para Deus a nossa dor. Cabe a nós a entregar para Deus o nosso problema. Irmão, mas eu não posso trazer esse problema para a casa de Deus. Você prefere trazer o seu problema para a casa de Deus ou para a casa do vizinho? Ou para a casa de fulano e tal? Melhor trazer para a presença de Deus, na casa de Deus, no altar de Deus, entregar para Deus que Deus resolve na hora dele, no momento dele. Nós temos que permanecer firme diante de Deus. Às vezes tem pessoa aqui que precisava ouvir essa palavra. Amém? Eu quero convidar o povo de Deus para louvar um corinho, mas eu quero louvar um corinho com toda a igreja. Amém, irmão? E logo depois minha esposa vai estar louvando o hino. Eu quero convidar aqui o pastor amigo, pastor, irmão, nós vamos estar orando aqui a favor da vida comigo e da irmã Maria. Aqui nós vamos estar orando a favor da vida deles, porque às vezes Satanás persegue muito, né, pastor? Satanás tem quanto é forma, porque Deus preocupando na vida, né, deles, principalmente na vida comigo. Ele é um testemunho de Deus. Para quem não sabe, ele tem vergonha de falar, mas eu vou falar aqui. Ele levou o corpo novo de espada de 380, pistola 380, está vivo. Está vivo. É um testemunho que eu tinha, porque já se foi.
ti, que ele morreu, efetuado 33 disparos de tiro, nessa pistola 380 sobre ele, pegou 3 tiros, 3 tiros ele morreu, um tiro aqui, um na perna aqui e um na mão, morreu. Ele pegou 9 tiros e não morreu. É projeto de Deus, é salvação que Deus tem na vida dele. Então, Deus ama ele, né? Isso não como é que fala, normal. Os médicos, até os médicos ficam confusos, porque uma bala daquela, ela tem 10 minutos para soltar um líquido dentro do corpo da pessoa, e ele tem até uma bala alojada, né? Aqui, né? E uma aqui e uma aqui, ele tem uma bala alojada. Já tem muitos anos e ela até hoje não soltou esse líquido. E ela tem esse líquido, que é um líquido verde. Ela é tipo uma folha, quando ela é disparada, ela abre, ela solta o líquido quando bate na pessoa e fica ali alojada, ela abre o líquido. E é 9 segundos a pessoa morrer quando os órgãos que está dentro da pessoa se trocar. O Benito falou no dia que o meu tio morreu. Se a bala tivesse pegado e o meu tio tivesse atravessado, ele teria escapado. Mas como ela pegou e ficou alojada nele, 10 segundos, ela explodiu e os órgãos dele simplesmente tem foto no celular e tem foto também dele. Mas quando ele morreu, na mesma hora, inchou os órgãos. Então, ele é testemunho, né? Ele é testemunho. Deus te ama. Deus te ama. Jesus te ama. Deus te ama. Ele tem um plano na tua vida. Existe que Deus tu é o escolhido. Eu creio que tu é o escolhido de Deus. É verdade. Né? Porque é um milagre grande. É um milagre. Vamos louvar um pouquinho, então. Sente